Aleluia, glória a Jesus. Boa noite a todos, a paz de Cristo. Você está feliz com Jesus? E Ele feliz com você? Esse amém ainda vai ser mais empolgado, eu tenho certeza. Glória a Deus. Uma alegria estar com vocês e poder repartir da palavra de Deus. Eu tenho a palavra de Deus no seu coração hoje. Antes disso, só queria aproveitar e encorajar. Já falamos disso em outras ocasiões. Mas aqueles vocês que talvez ainda não tiveram acesso ou quiser aproveitar a oportunidade para presentear alguém, nós temos ali à disposição meu livro Cuidado do Corpo, Sabedoria Bíblica para o Bem-Estar Físico e Espiritual, e também o livro que eu fiz só uma ponta, uma participação como coautor, é o livro do Dr. Aldrin Marshall, o médico que mais me ajudou na última década a entender e implementar algumas mudanças práticas na área de saúde. Ele escreveu Rumo aos 120 anos, não confundir com Rumo aos 120 quilos. Alguns estão pegando a rota errada, né? Rumo aos 120 anos, como desfrutar a realidade bíblica e científica de uma vida longa e plena. Além desses dois materiais, para aqueles que estão mais focados no estudo bíblico e no entendimento mais profundo da doutrina, a gente tem recomendado o material que recentemente traduzimos e publicamos do Michael Brown, Hipergraça, o preço oculto de uma teologia falsificada. Esse e vários outros títulos de livros do nosso ministério vão estar à disposição depois, lá embaixo, acredito, né? Caso você tenha interesse. Abra sua Bíblia, por favor, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, e nós vamos ler juntos dos versos 24 a 27. Primeiro aos Coríntios, capítulo 9, de 24 a 27. O texto sagrado diz: vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Vou pedir a gentileza de você repetir essa frase comigo. Pode ser, diga: corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Então ele segue dizendo no 25, todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O tema da minha mensagem hoje é corra pelo prêmio. O apóstolo Paulo faz uma alusão, né, aos atletas da época que corriam no estádio, nos chamando ao entendimento de um paralelo, né, dessas verdades naturais ligadas ao atleta, à corrida, às competições, que se aplica no plano espiritual. E nós precisamos entender que várias vezes essa analogia é usada na Bíblia ao longo das Escrituras. Por exemplo, em Gálatas 5:7, o apóstolo pergunta, primeiro afirma, depois pergunta, vocês iam correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Quando ele diz iam correndo bem, ele está falando da performance da vida cristã. Mas quando fala deles terem deixado de obedecer à verdade, a alusão é, vocês diminuíram o pace, o ritmo da corrida. Em Filipenses, no capítulo 2, no verso 16, o apóstolo diz, assim no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Várias vezes a jornada da vida cristã será associada na alegoria bíblica à corrida da fé. E nós precisamos entender que, embora isso seja comum na literatura antiga, né, o próprio fato do Paulo estar escrevendo aos Coríntios, uma cidade importante da Grécia, já tem que nos fazer parar e pensar em algo, que eles entendiam muito bem a alegoria. Embora Paulo tenha vivido nos dias do Império Romano, antes de Roma dominar o mundo, quem dominou o mundo, né, foi a Grécia de Alexandre o Grande. E não apenas dominou o mundo, né, eles helenizaram o mundo, espalharam não apenas a língua, mas a cultura grega, que sempre foi muito forte nos esportes. Eles são os precursores dos Jogos Olímpicos e de diversas competições. Roma simplesmente abraçou muitas das práticas dos gregos e não apenas as continuou, às vezes até as aperfeiçoou e melhorou. Entre elas, nós temos a questão dos esportes. Corinto era uma cidade que certamente, como as grandes cidades da Grécia, tinha uma arena, tinha um estádio, né? E Paulo está falando de algo que todo mundo vai entender. Ele apresenta o paralelo de algo que é, naturalmente falando, verdadeiro em relação ao atleta e que chama a minha e a sua atenção para a aplicação disso no plano espiritual. E aqui hoje, eu quero destacar 3 coisas em relação a esses atletas que ele menciona. Em primeiro lugar, a importância de empenho.
Quando ele diz, corram de tal maneira que ganhe o prêmio, ele está dizendo, dê o melhor de si, corra para ganhar. E aqui ele está falando de empenho, dedicação e esforço. Depois, quando ele diz, segundo lugar aqui, a ser destacado, a necessidade de disciplina. Quando ele diz, todo atleta em tudo se domina, ele também nos revela um padrão importante a ser reproduzido no plano espiritual. E esse será o meu segundo tópico, a necessidade de disciplina. Mas em terceiro lugar, ele fala de correr pelo prêmio. E nós queremos trabalhar a ideia aqui do foco no prêmio. O quão importante é nessa corrida da fé vislumbrarmos a recompensa e aquilo que nos aguarda. Dito isso, vamos começar pelo tópico 1, a importância do empenho. Depois de dizer, correm de tal maneira que ganham o prêmio, ou seja, não é só correr, é a forma como corre, é a dedicação à corrida. O apóstolo Paulo fala exatamente sobre fazê-lo da melhor forma possível. Aliás, vale destacar aqui que para que eles pudessem participar de uma corrida, esses atletas já precisavam ser parte da elite do esporte. Não era qualquer um que seria admitido para uma competição. Na verdade, antes da competição, eles tinham um período preparatório, depois eu vou falar melhor sobre isso, de 10 meses antes de uma corrida. Ou seja, se você acha que a dedicação para que alguém se torne um atleta de alta performance é só coisa moderna, você ficaria impressionado com o entendimento que eles tinham da época, qual era o nível de dedicação desses atletas. E o apóstolo Paulo, ele usa isso para provocar em mim e você uma resposta. Eu sei que isso normalmente gera um certo sofisma, um raciocínio falso, que muitos crentes tentam bloquear a ideia do empenho, da dedicação, do esforço, em nome de uma aplicação errada e equivocada da graça. Né? Outro dia alguém falou, mas a graça é favor imerecido. Eu falei, o que isso tem a ver com o empenho ou a dedicação? Nas palavras de Dallas Willard, o grande escritor cristão, ele dizia, graça é o oposto de mérito, não de esforço. Ou seja, tem lugar para o esforço na vida cristã? Sim, o próprio apóstolo Paulo, o maior ensinador da graça, justificação e fé do Novo Testamento, falou muito sobre esforço. E o que eu e você precisamos entender é que o nosso esforço não gera mérito, mas ele tem o seu lugar de importância. Um dia alguém falou para mim, eu não entendo a sua dedicação a Deus. Parece que você quer merecer alguma coisa. Eu falei, você está maluco? Tudo que Deus nos faz é favor imerecido. Eu falei, então por que você se dedica? Eu falei, porque Ele merece. Só faltou dizer cabeção. Porque assim, eu não consigo entender como, se eu não vou ter mérito com isso, Deus que nos deu favor imerecido não merece a melhor resposta de nós? Filipenses 1:27 diz, vivei de modo digno da vocação com que vocês foram chamados. Ou seja, nós não dignificamos a nós mesmos com o empenho, nós dignificamos o Evangelho e o Salvador que nos deu dignidade quando nós não tínhamos nenhuma. Então, o empenho, a dedicação não tem a ver com mérito, é muito mais uma resposta de gratidão. E é um chamado de Deus ao longo de toda a Escritura, que nós não podemos negar. Em Colossenses 1:29, o apóstolo Paulo diz, é para esse fim que eu me empenho. A palavra empenho aqui fala de dedicação. Qual era o nível de empenho de Paulo? Ele diz, esforçando-me o mais possível. Ou seja, ele não está só falando de esforço, mas de esforço ao máximo. Segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Evidentemente, Paulo não está dizendo que só o nosso esforço garante tudo. Todos nós vamos precisar da ajuda de Deus. Jesus mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Isso não significa que Ele, sem nós, vai fazer tudo em nosso lugar. Então, há sempre uma interação da minha dedicação com o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Mas Paulo está dizendo, eu me empenho. Traduzindo aqui, tem dedicação, meu amigo. Em que nível? Esforçando-me o mais possível. Essa palavra traduzida, esforçando-me, no grego, é a palavra agonizomai. Que, de acordo com os léxicos, significa entrar em uma competição, competir nos Jogos Olímpicos, competir com adversários, lutar, esforçar-se com zelo extremo, empenhar-se em obter algo. Ela basicamente está apontando para tudo aquilo que o atleta fazia. Aliás, é curioso reconhecer que quando em 1 Coríntios 9:25 Paulo diz, todo atleta em tudo se domina, a palavra traduzida atleta é a mesma palavra traduzida esforço, agonizomai. Ou seja, o atleta era a encarnação do empenho e da dedicação dentro daquela cultura. Como eu disse, 10 meses de preparação antes de uma corrida. Eles eram avaliados por juízes em relação ao seu empenho e à dedicação no treino. Alguns poderiam ser eliminados antes da própria corrida, se não dessem o melhor de si. Tanto que eles são mencionados, atletas, dentro da
literatura antiga, como mencionei no início, quer seja pelos pensadores gregos da filosofia, a turma do estoicismo, eles eram apresentados como símbolos da dedicação. E aqui, quando Paulo está falando de um atleta, ou seja, a palavra traduzida atleta, se a gente fosse transliterar, seria aquele que se esforça ao máximo. É assim que eles se referiam ao camarada, porque era necessário empenho e dedicação. Se o próprio paralelo de alguém que se esforça foi aplicado para nós, evidente que não se espera de mim e de você outra coisa a não ser dedicação e empenho. Você pode dizer amém? Em 1 Timóteo 6,12, o apóstolo diz ao seu discípulo: combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado e da qual fez boa confissão diante de muitas testemunhas. A palavra traduzida aqui, combata, do verbo combater, e depois a própria aplicação, o bom combate, de novo, é uma repetição da palavra agonizomai. Algumas traduções mais modernas optaram por corra a corrida da fé, porque a competição no estádio poderia ser luta, combate, ou poderia ser corrida. De qualquer forma, ele está dizendo, esforce-se no bom esforço da fé. E que ele está aplicando no plano espiritual, ninguém duvida, não só porque ele menciona a fé, como também pelo fato de que ele diz, tome posse da vida eterna. A versão fácil de ler traduziu essa frase da seguinte forma: dê o melhor de você para ganhar a nobre corrida da fé. Em Hebreus, no capítulo 12, no verso 1, que é mais um texto que compara a jornada cristã com uma corrida, a Escritura diz, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Muitas traduções modernas, em vez de dizer a carreira, né, dizem corramos com perseverança a corrida. Porque a palavra traduzida carreira significa curso, mas era o curso que o corredor trilhava. Hoje em dia, nós chamaríamos de a pista de corrida. Então, ele está dizendo que nós temos que correr com perseverança a carreira da fé, a carreira ou a corrida que nos foi proposta. Agora, o que significa correr com perseverança? Em primeiro lugar, é não desistir, é correr até o fim. E a corrida cristã, ela não é bem uma corrida dos 100 metros rasos. Ela está mais para uma maratona ou, quem sabe, uma ultramaratona. Nós vamos ter que correr por muito tempo. Isso significa o quê? Que o conceito de perseverança não é só correr até terminar, mas isso envolve administrar a corrida ao longo de todo o percurso. Essa palavra grega, no original, traduzida como perseverança, hipomune, ela tem um significado quádruplo: estabilidade, constância, tolerância e persistência. Perseverança foi aqui aplicado como sinônimo de persistência, a quarta possibilidade de tradução. Mas muitas vezes ela foi traduzida no Novo Testamento como constância. Pastor, o senhor acha que a gente deveria escolher entre constância ou perseverança? Não. Eu acho que a mesma palavra comunica os dois sentidos. Mas por que eu quero destacar constância? Há um tempo atrás, meu filho começou a se empolgar com a ideia de corrida, começou a correr cada vez mais, e um dia ele me avisa, quando eu morava ainda aqui em São Paulo, pai, estou indo a Curitiba para correr uma maratona. Eu pensei, uau, o menino está levando isso a sério. Comentei com uma pessoa, num momento nosso de treino, que é dessa área do esporte, né? Meu filho comentou que vai correr uma maratona. Ele falou, pastor, já vou te dizer em quanto tempo, não só te garanto que ele vai terminar, porque ele vem treinando bastante para isso, mas eu te garanto até o tempo que ele vai fazer. Eu falei, você está brincando? Ele falou, não, seu filho vai terminar a maratona em tanto tempo. Eu falei, como é que você sabe? Ele falou, pastor, eu tenho acompanhado ele pelo Instagram. Quando ele faz as corridas menores de 10 quilômetros, o pace dele, a expressão que quem corre usa para o pace é o ritmo da corrida, a velocidade é de tanto. Eu falei, então você está multiplicando isso meio que por 4 para ter uma noção? Ele falou, não, pastor, ninguém consegue manter o pace dos primeiros 10 até o fim. Seu filho vai ter que começar num pace menor e no início ele tem que salvar energia, porque no fim vai faltar e ele vai ter que tirar energia de onde não tem para conseguir preservar esse outro pace. Então falou, o pace muda completamente para uma corrida longa. E quando nós falamos dessa corrida da fé, a gente precisa entender que fomos chamados para perseverança, correr até o fim, mas também fomos chamados para constância. E isso tudo é parte do empenho, da dedicação que eu e você devemos àquele que nos tem chamado a correr essa corrida. Segunda área a ser destacada, a necessidade de disciplina. Nós vimos que em 1 Coríntios 9:25, Paulo diz que todo atleta em tudo se domina. A NVT, a nova versão transformadora, traduziu: o atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Mas a ideia de disciplina aqui envolve várias coisas.
né? Essa expressão traduzida em tudo se domina, nas versões mais antigas, se moderam, né? Ela significa, essa palavra no original, controlar-se, ser continente, exibir autodomínio, conduzir-se temperadamente. Mas metaforicamente falando, trata-se da imagem derivada de atletas que, ao preparar-se para os jogos, abstêm-se de comida prejudicial à saúde, vinho, indulgência sexual. Quando você olha para esse comentário, isso nos revela qual era o padrão e a mentalidade dos atletas. Ele não era considerado apenas o camarada que se esforça, mas o camarada do autocontrole, do autodomínio, da disciplina. E nós precisamos entender como algumas práticas que adotamos no plano natural irão se refletir no plano espiritual. Durante muito tempo, antes de ser corrigido por Deus sobre o cuidado do corpo, né, eu vivi em nome da hiperatividade com uma agenda absurdamente flexível. Ainda dizia que nós inventamos um versículo apócrifo: bem-aventurados os flexíveis, porque eles nunca se quebrarão. Não tinha hora para comer, não tinha hora para dormir, não tinha hora para levantar, porque isso mudava de acordo com o dia, não havia rotina, né, ou padrão algum justificando, tem que produzir. Só depois de muito tempo, na verdade, quando comecei a consertar as coisas, é que eu vi que toda disciplina que você adota no plano natural, ela vai afetar o nível de performance que você tem na vida espiritual. A Bíblia está cheia desses paralelos. Deixa eu te dar um exemplo. Você pode ler de Gênesis a Apocalipse, eu já fiz isso procurando com calma. Todo mundo que Deus chamou para fazer alguma coisa para ele, quando Deus chamou, estava trabalhando. Ninguém estava desocupado. Por quê? Porque se Deus olha para o cara que no natural já não é de alto rendimento, por que é que você acha que Deus ia acreditar? Na hora que eu chamar a trabalhar para mim, ele vai deixar de fazer corpo mole e vai querer fazer algo. Então, nós vemos que esses padrões se refletem. E quem não tem disciplina no natural, vai ter dificuldade no plano espiritual. Quem não tem hora de dormir, levantar, quem não tem hora de comer, normalmente não tem padrões na sua vida devocional, em outras áreas da vida cristã. Mas eu não quero só falar de refletir o padrão natural. Isso é algo que a gente já tem que aprender. A mensagem de abstinência que a gente vem pregando ultimamente, de se exercitar no jejum, no autocontrole, eu acredito que ela é de uma importância maior do que a gente sequer chegou a mensurar. Atletas de alta performance são pessoas de profundo autocontrole. Esses camaradas se privavam de alguns alimentos. E olha que eles não comiam açúcar refinado, glúten, não comiam produtos industrializados, né, processados, ultraprocessados, essa coisa toda que hoje em dia a gente come, cheia não apenas de aditivo químico, mas até de derivado de petróleo. Eles não tinham isso, mas mesmo assim tinham que selecionar certos alimentos. Eles podem drenar a energia de um atleta, né? E não são aquilo que a gente pode dizer que o padrão é igual para todo mundo. A ciência fala muito da idiosincrasia, a individualidade de cada um. Então, eu, por exemplo, tenho uma dieta alimentar, um padrão alimentar que minha esposa não consegue acompanhar. O corpo dela não digere bem alguns dos alimentos que são principais na minha dieta. Então, a gente não pode simplesmente fazer a mesma dieta. Mas cada atleta tinha que saber exatamente o que ele pode comer, o que ele não pode, o que ele deve ou precisa comer, né? Enquanto muita gente estava dizendo, eu vou atrás da recompensa do paladar, e dizia, e eu digo não para esse desejo, porque eu estou de olho em outra recompensa. Não é a gratificação momentânea, é aquela que eu terei no final da corrida. E eles desenvolviam altos padrões, tanto de alimentação, como de controle de peso, como também de exercícios e de descanso. E eu quero te mostrar o paralelo dessas 4 áreas, quando nós falamos da importância ou da necessidade de disciplina no plano espiritual. Um dia desse, estava conversando com um médico no final de uma dessas conferências do cuidado do corpo. A camarada tinha exatamente a mesma altura que eu, mas muito mais quilos do que eu. Mas não era alguém que estava com nenhum problema de obesidade. Pensa no camarada que botou músculo na caixa. Eu lembro que eu fiquei impressionado com a nossa conversa, porque em algum momento eu de brincadeira olhei e falei, doutor, para carregar esse shape o senhor treina quantas vezes por dia? Mas falei de brincadeira, porque normalmente você pergunta quantas vezes por semana. Quando eu falei, o senhor treina quantas vezes por dia? Ele falou 3, de manhã, de tarde, de noite. Eu fiz cara de paisagem como se eu tivesse perguntado sério quantas vezes por dia. Falei, uau. Aí eu falei, e está com quantos quilos? Ele falou, tanto. Então eu sabia quanto ele pesava mais do que eu. Mas ele falou, mais 4,5% de gordura corporal. Eu falei, o senhor é atleta profissional? Ele falou, não me considero nem amador. Eu só quero ser um bom exemplo para todos os meus pacientes.
Eu falei, mas doutor, manter esse shape, com 3 treinos por dia, nessa intensidade que o senhor está insinuando, a ponto da gente saber o resultado pela gordura corporal. Qual é a sua ingestão calórica? Quanto o senhor come por dia? Ele olha para mim, eu engoli seco quando ele falou isso, disse, 9.000 calorias. Alguns de nós com 2.000 estamos engordando, gente. Com 2.000 estamos engordando. Ele falou 9.000 calorias, ele falou, e eu como limpo. Ele falou, raramente uso algum tipo de suplemento, porque eu me programo para que todo o alimento naturalmente esteja na minha dieta. Então ele falou, são 9.000 calorias, mas você não tem noção de quanta comida nós estamos falando. E eu lembro que eu fiquei impressionado com aquilo, mas na hora eu me lembrei do Phelps, aquele nadador americano, que anos atrás era não só batia um recorde atrás do outro nas Olimpíadas, mas era um colecionador de medalhas. E na ocasião, eu lembrava de ter lido uma reportagem, uma matéria de um jornalista esportivo, dizendo que a ingestão diária de alimento do Phelps variava de 8 a 13.000 calorias. Mas eram só treino de piscina de 6 a 8 horas por dia. Então, as 8 a 13.000 dependia do nível do treino. Fora toda a questão de atividade física e treino fora piscina. E eu fiquei pensando, quanto que dá isso em comida? Mas a própria matéria, logo depois, mais abaixo, tinha uma foto de uma mesa que juntava todas, não me lembro se eram 7, 8 ou 9 refeições que ele fazia ao longo do dia. E colocaram uma foto com tudo o que ele comia nessas refeições de um dia inteiro, numa mesa só. E quando eu olhei a foto, falei, isso não cabe dentro do ser humano num dia. Mas nem que você empurra para o estômago extra das pernas, dos braços, das costas. Como é que cabe? É por isso que não dá para comer numa refeição. O homem era uma usina de combustão de energia. Ia comendo e queimando, comendo e queimando, comendo e queimando ao longo de todo o dia. Por que eu estou falando isso? Quando a gente fala da disciplina alimentar, não é só saber dizer não ao que não presta. Quem quer ter alta performance na vida espiritual vai ter que comer a boa comida. Nós temos um paralelo disso no plano espiritual? Claro que sim. Em Mateus 4,4, Jesus, citando Deuteronômio 8,3, diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele está dizendo, você não é só um corpo, uma matéria a ser alimentado. Você também é um ser espiritual. Seu ser espiritual precisa de alimento para a subsistência, como o seu corpo. E o alimento do seu espírito é a palavra de Deus. Em 1 Timóteo 4,6, o apóstolo Paulo diz, você será alimentado pelas palavras da fé. Eu gosto dessa declaração de Paulo. Né? Não apenas chamar a palavra de Deus como palavra da fé, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas dizer que ela nutre, que ela alimenta. E eu e você precisamos de bom alimento. Não é apenas rejeitar comer o que não presta. Eu e você precisamos nos dedicar a comida boa se queremos ter alta performance. Mas tem muito crente que não vai conseguir ter alta performance na corrida por falta de vitamina B, Bíblia. Ou seja, se você quer ter alto desempenho, vai precisar mais do que decorar um ou outro versículo de vez em quando. Vai precisar ler mais do que alguns poucos versículos por dia. Nós precisamos nos abastecer da boa comida. Quem está entendendo, diga amém. E a disciplina não é só evitar o errado, é saber se dedicar, inclusive com horários, com programação. Gente, você vê essa turma que treina muito e que tem alta performance, esses caras andam com marmita, controla tudo que você puder imaginar. Então, tem hora para comer, vai comer com ou sem vontade, vai comer com ou sem fome, porque precisa entregar o que o corpo precisa. E nós vamos ter que melhorar a nossa alimentação. Mas a segunda área é que todos eles trabalhavam controle de peso. Em Hebreus 12:1, que nós lemos antes, a Bíblia diz que nós devemos nos desembaraçar de todo peso, do pecado que tenazmente nos assedia e correr com perseverança a corrida que nos está proposta. O que significa desembaraçar de todo peso? Todo corredor, desde a antiguidade, sabia que não haveria alta performance com excesso de peso, principalmente numa corrida. Paulo, no início, fala de 2 diferentes tipos de esportes. Ele enfatiza primeiro a corrida, ele fala de correr para ganhar. Ele diz, assim corro eu, no verso 26, não sem meta. Mas ainda no 26, ele diz, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Por que agora Paulo está falando da luta em vez da corrida? Todos esses estádios, das principais cidades da Grécia e depois com Roma ao longo do mundo, eles tinham 5 competições principais. A corrida era uma das 5. A luta que Paulo está mencionando, não. Porque essa luta, durante muito tempo, eu achava que Paulo estava falando da luta greco-romana. Mas eu nunca me atentei para a frase, assim luto, não desferindo golpes no ar.
A luta greco-romana, que até hoje é parte das Olimpíadas, ela não é uma luta que envolve golpes no oponente. Você vai ter que derrubar e mobilizar, né, o oponente, mas é a luta que nós chamamos de grappling, de wrestling. Não se usa a mão para golpear. Só que Paulo está falando literalmente de golpe dado com a mão. Porque no verso 27 ele diz, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Como eu disse, eles eram avaliados por juiz naqueles 10 meses de preparação. Se não treinassem como devia, já estavam desqualificados, sairiam da prova, nem sequer correriam. Mas Paulo ele está trabalhando a combinação de dois esportes para nos ajudar a entender uma perspectiva. Paulo diz, no estádio todo mundo corre, mas só um leva o prêmio. No paralelo da fé, isso é literal, absoluto? Não. Porque nós queremos que todo mundo termine essa corrida e ganhe. Nós não estamos torcendo para nenhum dos nossos irmãos deixar de ganhar. Nós não estamos competindo com eles. Então, quando Paulo vai falar desse outro tipo de luta, ele está falando de uma luta que foi a precursora do pugilismo, que hoje nós chamamos do boxe. Eles improvisavam as luvas da época, que eram tiras de couro e de pano, enrolavam nas mãos e a pancadaria comia solta. Aí Paulo usa isso para dizer, eu esmurro o meu corpo. Porque ele está dizendo, nós não estamos competindo uns com os outros. Ele diz, nós temos que competir com essa carnalidade, para que ela não roube de nós o alto desempenho na vida espiritual. E aí você entende que uma vida de disciplinas e abstinências, ela mantém a carne no seu devido lugar. Mas nós precisamos entender que também, quando ele fala de desembaraçar do peso, ele não está falando de peso e pecado como fosse uma coisa só. E diz, desembaraçando-nos de todo o peso. E, aqui temos um aditivo, do pecado. O pecado nós sabemos o quão danoso é e não precisa ser discutido aqui. Mas o que é peso? Peso é aquilo que não é necessariamente pecado, mas atrapalha a performance. E eu e você precisamos aprender que se queremos alta performance na vida espiritual, não adianta ter só a lista do pode e não pode. Não, isso minha religião não permite, eu não faço. Isso aqui ninguém falou nada, está tudo bem. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ele está dizendo, tem coisas que nem são pecados, nem são proibidas, mas vai roubar minha performance, está fora. Não deveria ser parte da vida de um atleta que entendeu a necessidade de disciplina. Pastor, o que é o peso? O peso é algo que rouba o seu rendimento. Bom, se o esporte for a luta, ele pode te ajudar. Mas como estamos falando principalmente da corrida, eu lembro do momento em que meu filho começou a se dedicar não só à corrida, mas à musculação, com vistas à hipertrofia, ganho de massa muscular. Um dia eu falei para ele, bonitão, você vai ter que escolher uma coisa ou outra. Ou você corre, ou você fica grande. Se você ficar grande, você não rende na corrida. Se você correr muito, você não fica grande. Porque você vai queimar músculo em vez de desenvolver. Eu falei, você nunca vai ver um maratonista grande. Os caras são isso aqui, meu amigo. Não apenas porque queimam muita energia e caloria, mas eles queimam até músculo no processo. E eles sabem que se tiver peso demais, não vai render na corrida. Eu, nos últimos anos, perdi muito peso. Foram em torno de 60 quilos, foram embora. Mas eu tenho um padrão, que é uma constância a maior parte do ano. Por que eu digo a maior parte do ano? Porque eu tenho 2 vezes por ano, uma por semestre, uma experiência, que é uma prática minha pessoal, de jejuns prolongados. Então, em 40 dias de jejum que eu faço a cada semestre, eu perco de 12, às vezes até 16 quilos. Ou seja, de uma hora para outra, eu não preciso nem falar para a igreja que eu estou jejuando. Né? Depois da 3ª semana, todo mundo já está sabendo. Porque a perda de peso está acontecendo muito rápido. Mas eu não deixo de me exercitar durante o jejum. E, meu amigo, depois de 10 quilos, as mesmas coisas que eu faço sempre, o mesmo cardio, eu rendo muito mais. Não estou falando de gastar mais tempo, não estou falando de mudar o grau de dificuldade, só de fazer o que eu faço sempre, com 10 quilos a menos. Eu, muitas vezes, estou voando naquele cardio. E nós precisamos entender que no plano espiritual não é diferente. Quem quer correr bem, vai ter que abrir mão de peso. E peso não é necessariamente pecado. Às vezes são as distrações que nós gastamos. E é assustador o tempo que se gasta com entretenimento hoje em dia. Às vezes são emoções não resolvidas. Algumas coisas estão bagunçando a gente e estão roubando o vigor da corrida. Nós vamos ter que ter controle de peso. Quem está entendendo, diga amém. Mas todo atleta tem que ter também exercícios. Qual o propósito dos exercícios? Não é apenas preservar um condicionamento ou um desempenho físico que ele já tem, mas a insistência na repetição dos mesmos exercícios sempre tem o propósito de gerar um aperfeiçoamento. Então, durante 10 meses do atleta que ia participar da corrida, ele ia correr o mesmo trajeto
praticamente todo dia. Qual a razão de repetir aquilo tantas vezes? Porque ninguém fica bom em nada, a não ser que faça aquilo muitas vezes. Então, quanto mais insistiam, eles melhoravam o fôlego, eles melhoravam a velocidade. Às vezes são segundos que estão sendo tirados na linha de chegada que podem definir quem é o ganhador, quem não. Exercício, exercício, repetição. Não apenas a repetição daquele padrão, mas a dedicação no preparo de uma forma geral. E nós temos um paralelo disso no plano espiritual, temos. Em primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no verso 7, ele diz: exercita-te pessoalmente na piedade. O verbo traduzido exercite-se é o mesmo que ele repete depois. Pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que é de vir. A palavra exercite-se aqui é a mesma de exercício físico lá. Ginásia no grego. A raiz da palavra, ginásio, lugar onde se faz ginástica. Ou seja, nós podemos dizer que na vida espiritual tem a tal da academia da fé. O lugar onde nós vamos malhar, treinar, criar condicionamento, aperfeiçoar o rendimento. Isso significa que tem coisas que não dá para fazer esporadicamente. Um camarada que no preparo de 10 meses corresse uma vez por mês, você acha que ele estaria à altura dos outros que corriam todo dia? Nunca. E nenhum de nós vai ter alto rendimento na vida espiritual lendo a Bíblia esporadicamente, orando de vez em quando, né? Falando de Jesus raramente. Um dia eu estava encorajando alguém a partilhar mais a fé. Ele falou: não, mas é que eu não consigo fazer isso tão bem quanto o senhor. Eu falei: é claro, você não treina? Eu falei: eu estou treinando desde os 15 anos. Eu falei: se você não treinar, nunca vai ficar bom nisso. Uma pessoa que não exerce generosidade o tempo todo, só faz esporadicamente, nunca vai ser boa nisso. Que não exerce compaixão o tempo todo, nunca vai ser bom nisso. Quando falamos a piedade, treino, exercício. E por que, pastor, o senhor está relacionando isso com disciplina? Porque é uma dedicação que independe de sentimento. O atleta, quando acorda, tem dia que ele está inspirado para treinar, e tem dia que não. Mas ele vai com ou sem vontade, porque ele está sendo movido por um propósito e não por sentimento. E eu e você andamos por fé e não por sentimento. As pessoas, de vez em quando, me perguntam: pastor, todo dia o senhor já acorda com vontade de orar e buscar Deus? Eu falei: claro que não. O que a gente não precisa achar é que tem que ter a tal da vontade. A gente simplesmente olha para a carne e diz: você não está no comando, você é governada. Vai cumprir a disciplina, vai para o exercício das práticas espirituais, vai exercitar na piedade, gostando ou não. Mas todo atleta também precisa de descanso. Se você quer alto rendimento, vai ter muito treino, mas se não tiver intervalos de descanso, você se sabota. Então tem pessoas que podem ter diversos problemas. Eu, quando fiquei empolgado demais com o exercício, praticando isso mesmo em jejum, comecei a ir para um modo insano, 3 horas de treino até o 40º dia. Meu médico dizia: pega leve, você vai entrar em overtraining. Eu pensava: imagina, nem maratonista entra, só ultramaratonista. O que eu não estava parando para pensar é que ele está dizendo: você está em jejum. E chegava, às vezes, treinos com queima calórica de quase 5.000 calorias por dia. Até o dia que entrei em overtraining. E tive que escutar o médico. E tive que entender: não adianta você ter sobrecarga. Quando se fala do mundo dos esportes, e estou nem falando dos esportes, dos atletas, sejam amadores ou profissionais, que estão em outro nível. Se você não tiver descanso, se não dormir direito, se não dormir a quantidade adequada de sono, nunca vai ter rendimento. Então o descanso é inegociável. A pergunta é: isso se aplica ao plano espiritual e à fé? Sim. Hebreus capítulo 4, verso 3 diz: nós os que cremos entramos no descanso. Só que aqui é uma afirmação genérica. Tem algo relacionado à corrida, pastor? Tem. Em Hebreus 12, 12, a Escritura diz: por isso levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. O que é que significa isso? Hebreus 12, 12 tem que ser entendido à luz do seu contexto, que é Hebreus 12, 1. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu nunca tinha associado o verso 12 com o primeiro, porque eu não entendi o que era a cena das mãos cansadas e dos joelhos vacilantes, as traduções mais antigas de estrôpegos. Até um dia que eu estou assistindo um documentário sobre como as pessoas chegam na linha de chegada no final de uma maratona. A ênfase não estava nos primeiros, os que tinham preparo. A ênfase estava naqueles que chegavam horas depois dos primeiros. Era a turma que não estava competindo com o tempo, estavam competindo consigo, com a sua limitação. E a maioria deles cruzava a linha de chegada mais ou menos assim. É um negócio assim, você tem que segurar para não rir.
Porque é ridículo o jeito que eles estão correndo, mas eles chegaram no limite da exaustão. Eles não conseguem mais manter o braço erguido, os joelhos estão dobrando para dentro e para fora. Trôpegos, muitos deles estão literalmente tropeçando e caindo. E está falando do quê? Daquele estágio de cansaço. Sabe o que é o curioso? O texto aqui não está mandando você parar de correr para descansar. Ele diz, levanta essa mão cansada, fortaleça esse seu joelho vacilante. Porque na corrida da fé ninguém para descansar, a gente descansa enquanto corre. Aliás, não faria o menor sentido a pausa. Tenta imaginar as práticas espirituais. Não, pastor, ano passado falei muito de Jesus. Esse ano não posso ver ímpio na frente. Estou no modo de descanso. Não, pastor, eu li tanto a Bíblia que minha mente estava assim, sobrecarregada, quase intoxicada das coisas espirituais. Preciso de um descanso. Não, já orei muito ultimamente. Nada disso cabe. Fui muito generoso, tem que dar um descanso. Tive muita compaixão dos outros. Nada disso funciona. Mas quando você olha a declaração de Hebreus 12, ela está totalmente alinhada com outras declarações bíblicas. Isaías 40, de 29 a 31, falando de Deus, diz, ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam. Os moços de exaustos caem. Gente, vamos fazer uma pausa. Os jovens, testosterona alta, hormônio lá em cima. Ainda assim, se cansam e fatigam. Os moços, vigor da juventude, né? Massa muscular como nunca antes tiveram e como não terão depois. Se cansam, de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Você lembrou do filme Carruagem de Fogo? Deve ter pelo menos uns 50 anos. Esse versículo era temático, os mais novos vão ter que procurar no Google para entender o que eu estou falando. É minha vingança, gente. A gente ficava ouvindo os mais novos e a gente nunca estava acompanhando o último movimento. E toda hora tinha que ficar perguntando. Eu sofria isso com os meus filhos o tempo todo. Falei para minha esposa, a gente vai se vingar, nós vamos começar a falar de coisa antiga. Eles, o que é isso? Eu falo, dá um Google aí, te vira. Correm e não se cansam. Significa que no reino espiritual não existe possibilidade de cansar? Não é isso que a Bíblia fala. Senão não haveria advertências como Gálatas 6,9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Naturalmente alguém até pode cansar, mas não deveria. A única forma de não cansar é quando nós conectamos com aquele que é a fonte de descanso enquanto corremos. Mantemos um profundo nível de comunhão. E quando essas mãos estão pesadas e caindo, nós começamos da fraqueza, tirar força pela fé, nós conectamos nele, nós usamos recursos celestiais, ou seja, aquilo que Paulo falou, eu me empenho, me esforço ao máximo segundo o poder que eficazmente opera em mim. No final dessa corrida não vai ter exame antidope. E se você correr usando o suco celestial, aleluia, você será aplaudido e não punido. E nós precisamos usar esses recursos. Mas tudo isso se reflete no plano espiritual. Para terminarmos, terceiro e último lugar, deixa eu só comentar, o nível de rendimento de um atleta é diretamente proporcional, né, à sua disciplina. A pergunta é, no plano espiritual seria diferente? De acordo com a analogia bíblica, não. Terceiro e último lugar, foco no prêmio. Um dia desse, conversando com outro profissional ligado à área da corrida, nós entramos no assunto de maratona, que para ele era brincadeira. Esse camarada foi um ultramaratonista. Corria corridas de 100, de 200 e tantos quilômetros, né? Um negócio assim insano. Mas na nossa conversa sobre maratona, ele simplesmente me diz o seguinte, vou subir uma corrida como a maratona de seus 42 quilômetros e pouco, a gente divide em 3 etapas para a maioria dos participantes. É lógico que isso não serve para todo mundo, não é absoluto. Mas quando você pega a maioria, quem realmente se preparou, dá conta de terminar, a gente divide em 3 etapas. Falei, quais são? Ele falou, a primeira, 35 quilômetros. A maioria que se preparou, não se preparou para mais do que isso. Porque ninguém quer correr a maratona no treino. Ele quer correr a primeira lá, aquela oficial. Então ele não treina para 42. Até 45, a maioria dos que se prepararam para isso, mas não correram maratona antes, eles vão no treino, eles conseguiram isso. Mas quando chega o 35, parece que de uma hora para outra tem 50 quilos nas costas para carregar, as pernas estão pesadas, é um negócio assim. Ele falou assim, a gente não sabe explicar. É lógico, para alguns pode ser 33, para outros pode ser 37, mas eu lembro meu filho falando, pai, depois dos 35, o negócio ficou difícil. Com 37 ele pensou, não dava mais.
E esse amigo falou, dos 35 aos 42 já não é mais resultado de treino. Agora é a etapa do sacrifício. É sangue, suor e lágrimas. Eu falei, mas 35 com os outros 7, já deu os 42 a corrida. Ele falou, não, pastor, são 42 quilômetros, 200 e tantos metros. Eu falei, então a terceira frase, esses menos 300 metros? Eu falei, é. Eu falei, o que é que muda? É a hora que o cara agora se jogou no chão e vai se arrastando? Ele falou, não. Quando chega esses menos 300 metros, que o corredor vislumbra a linha de chegada. Falei, pastor, isso é um gatilho emocional inexplicável. Algum turbo liga lá dentro. E aí eu lembrei de como a turma chegava daquele jeito. Porque ele está vendo ali e diz, eu não posso mais parar. Eu corri o tempo todo por isso. Essa era a razão de todo o meu empenho, de toda a minha dedicação. Quando ele vislumbra aquilo, a consciência de minha recompensa está ali. Cria uma força extraordinária. O que me faz pensar que na corrida da fé a gente não tinha que esperar os últimos 300 metros para acionar esse gatilho. A gente deveria ter o foco no prêmio desde o início. A gente deveria o tempo todo estar focado nisso. Eu não sei você, mas eu vou te dizer algo. Desde a minha adolescência, eu vivo a minha vida em função de uma frase. Tudo o que eu faço é em função de uma frase. Que frase, pastor? A frase que eu vou ouvir da boca do Senhor Jesus. Dos lábios sorridentes dele, quando depois de eu cruzar a linha de chegada, ele vai me dizer, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Naquele dia, qualquer esforço, qualquer sacrifício, todo o perrengue que você suportou, não será nada comparado à recompensa que teremos. Cada fibra do nosso ser vai gritar, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Porque o que temos do lado de lá é uma recompensa eterna. Paulo diz que os atletas corriam por uma coroa corruptível, eram chamados louros da vitória. Essa coroa, essa recompensa, era uma coroa de folhas. Em alguns dias estava seca, se estragou, por isso que ele chama de corruptível. Ele diz, nós não, nós corremos por uma incorruptível. É por isso que em Romanos 8,18 ele diz, as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós será manifesta. Há algo extraordinário nos aguardando do lado de lá da linha de chegada. E nós precisamos focar o prêmio. Por quê? Porque há duas possibilidades de terminar essa corrida. Fracasso ou sucesso? Fracasso, pastor? Infelizmente isso é possível. Em Gálatas 2,2, Paulo diz para não correr ou não ter corrido em vão. Tem gente que nem entrou na corrida, ou está correndo sem sucesso. Vai chegar no final, debaixo daquele ditado da classificação vulgo, nadou, nadou, nadou e morreu na praia. Mas esse não é o plano e nem a expectativa de Deus. O plano e a expectativa de Deus é que a gente termine com a outra possibilidade, sucesso. E Paulo fala sobre isso em Filipenses 3,12. Não que eu já tenha recebido isso, eu já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus. A palavra aqui traduzida prossigo, ela significa correr prontamente a fim de capturar uma pessoa ou coisa, correr atrás, correr com determinação. Figurativamente fala de alguém que numa corrida disparava em direção à linha de chegada. E, metaforicamente, passou a ser aplicada também com a ideia de perseguir, procurar ansiosamente, esforçar-se com todo empenho para adquirir. Paulo diz, eu prossigo, a palavra dioco é corro com determinação, com o melhor de mim. Por quê? Eu corro atrás de algo. Atrás do quê, Paulo? Do prêmio. Em Filipenses 3, eu acabei de ler o verso 12, eu quero ler do 12 a 14 na NVT, a nova versão transformadora. Ele diz, não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo, lembrando que aqui prossigo é corro. Prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado, olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida. Algumas traduções dizem para o alvo. Ele simplesmente definiu o alvo é o final da corrida, a linha de chegada. Prossigo para o final da corrida a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Há um prêmio. Você sabe o que significa essa palavra aqui traduzida prêmio? Prêmio. Mas não era um prêmio qualquer, era o prêmio dado ao ganhador dos jogos. Ou seja, hoje em dia a gente poderia dizer, eu corro pela medalha, eu corro pela taça, eu corro pelo troféu, chame como você quiser. Mas não era uma coroa corruptível, é uma recompensa diferenciada. E quando falamos a respeito disso, é importante reconhecer que se no início do seu ministério, a carta de Paulo aos Filipenses é uma das primeiras epístolas escritas por Paulo. Se no início do seu ministério está dizendo, eu não cheguei lá. Em 2 Timóteo, uma das suas últimas epístolas, Paulo se identifica já o velho. Ele escreve num outro tom. Ele diz em 2 Timóteo 4,7, combati o bom combate, completei a carreira, leia-se, corrida, e guardei a fé. Eu amo essa frase, guardar a fé.
Porque não há outra forma de terminar essa corrida que não envolva guardar, preservar, manter a fé. A Bíblia diz em Hebreus 12:1, mesmo texto que nos chama a correr com perseverança a carreira que nos foi proposta. Na sequência, o verso seguinte diz que Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Ele começa e ele termina. Nenhum de nós tem o direito de desistir, de sabotar, né, de parar no meio do caminho. Quando saímos na linha de largada dessa corrida, ele era o coach, o treinador atrás de nós, dizendo, vai que é tua, você consegue. Mas quando eu e você cruzarmos a linha de chegada, ele está do lado de lá, de braço aberto, dizendo, eu estava te aguardando, te esperando com a recompensa. Servo bom e fiel, entra. Eu não sei como vai ser o dia de cruzar essa linha de chegada, mas eu me reservo o direito de ensaiar o que eu vou fazer. Como vai ser minha comemoração? Na minha cabeça eu me imagino algo no estilo Dunga na Copa 94. Hoje estou desenterrando tudo que é antigo. Eu não sei se quando chegar lá eu vou lembrar, se tem comemoração padrão, se está liberado cada um fazer a sua, mas eu me dou o direito de ficar sonhando com esse dia. O dia em que vamos receber a recompensa eterna, e aqui não estamos falando só de salvação. A Bíblia diz que Deus retribuirá toda a obra, toda a dedicação, ela será, de fato, recompensada. E o mesmo Paulo, que diz, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Vamos lembrar que a palavra combater e combate, assim como em 1 Timóteo 6,12, aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7, agonizomai. Eu agonizomei, vamos inventar aqui, o bom agonizomai. Ele está dizendo, eu botei o melhor de mim nisso, a ponto de completar a carreira. A palavra aqui traduzida, carreira é curso. Fala da pista de corrida. E eu guardei a fé. A versão fácil de ler traduziu essa frase assim. Participei do torneio de honra. Completei a corrida. Mantive a fé. E agora, depois de dizer isso, na sequência, 2 Timóteo 4,8, o apóstolo Paulo diz assim, desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. A ideia de coroa era a recompensa. E diz, a coroa da justiça me está guardada. Em Tiago, no capítulo 1, no verso 12, a Escritura diz, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Em 1 de Pedro 5,4, nós lemos, e quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Pastor, a coroa é incorruptível, é da justiça, é da vida ou é da glória? É tudo isso. Porque cada adjetivo revela um dos aspectos da recompensa eterna. Mas quando o Tiago diz, a qual o Senhor prometeu, vamos lembrar, a recompensa é uma promessa do próprio Jesus. Em Apocalipse 22:12 ele diz, eis que cedo vem e comigo está a minha recompensa para dar a cada um segundo as suas obras. E no livro do Apocalipse, Nosso Senhor faz, eu encerro com isso, 8 promessas aos vencedores. Não aos corredores, não aos competidores, mas somente àqueles que vencerem. As primeiras 7 estão nas 7 cartas dirigidas às igrejas da Ásia. E a última está no desfecho do Apocalipse, que registra o desfecho do plano de redenção. E eu quero terminar não só mencionando, lendo esses textos, porque creio que há um poder em declarar a palavra de Deus. Primeira menção, carta à igreja em Éfeso. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse 2:7. Segunda menção, carta à igreja em Esmirna, Apocalipse 2:11. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Terceira menção, carta à igreja em Pérgamo, Apocalipse 2:17. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, sobre essa pedrinha um novo nome escrito, qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Quarta menção, carta à igreja em Tiatira. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará, e as reduzirá em pedaços como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai, lhe darei ainda a estrela da manhã. Apocalipse 2, de 26 a 28. Quinta menção, carta à igreja em Sardes, Apocalipse 3:5. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Sexta menção, carta à igreja em Filadélfia. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus. Dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Apocalipse 3:12. Sétima menção, carta à igreja em Laodiceia,
Apocalipse 3:21, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Mas nós temos o desfecho do Apocalipse e do plano da redenção. E no verso 7, vem a declaração: vencedor herdará essas coisas. Eu serei o Deus dele e ele será o meu filho. Mas eu nunca consigo ler só o versículo 7. O contexto tem que ser apresentado todo. Então me permita ler Apocalipse 21, de 3 a 8. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. E o vencedor herdará essas coisas. Eu serei o Deus dele e ele será o meu filho. O vencedor, 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 o vencedor. 8 vezes. Isso sai da categoria informação e vai para a categoria ênfase. Mas nós não podemos deixar de ler o verso 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A Bíblia não está aqui dizendo que só as pessoas que cometem esses pecados irão para a condenação eterna. Está falando principalmente daqueles que não venceram e voltaram para essas práticas. A minha oração é que nenhum de nós termine com a declaração de Gálatas 2:2, para não correr ou não ter corrido em vão. Que cada um de nós corra pelo prêmio. Eu quero que você fique em pé, nós vamos orar. Eu creio que Deus não quer que você saia daqui só com encorajamento emocional, nem só com material de reflexão no nível mental e de raciocínio. Eu creio que Deus está soprando sobre nós nessas reuniões. Eu creio no santo combustível celestial sendo liberado para que a gente corra como nunca correu antes. Talvez você diga: pastor, meu pace até que estava legal, não sinto que houve uma queda, mas eu creio que eu vou melhorar. Talvez você diga: não, pastor, meu caso é diferente, eu tinha diminuído em muito o pace, mas eu sinto que Deus está me chamando para correr, não apenas como eu corri antes, mas melhor do que eu jamais corri antes. Talvez você estava no modo cansado, pensando: talvez eu não vou dar conta. Mas hoje Deus está te dizendo: levanta a mão cansada, fortaleça o seu joelho trôpego, vacilante, conecte-se comigo, eu vou fortalecer você, eu vou renovar você. Talvez haja no nosso meio gente que já tinha chegado ao ponto de dizer: deu, eu não aguento mais. Talvez você sentou em algum canto e disse: não dá para terminar a corrida, estou parando por aqui. Mas hoje é uma voz vinda dos céus, enchendo seu coração, e ela está dizendo: volte à corrida, volte à corrida, volte à corrida. E você sabe que o discurso de um homem não poderia fazer essa bagunça que está acontecendo dentro de você agora, porque alguns de vocês tinham literalmente desistido e o Senhor está te chamando de volta. Que nós possamos dar a Ele a devida resposta e receber dele os seus recursos. Pai, eu abençoo cada um dos meus irmãos e irmãs nesse lugar. Eu oro por graça, pelo favor do Senhor. Eu oro pela tua mão estendida. Eu oro pelo sopro do teu Espírito. Eu oro por uma noite de liberação dos céus. Que a tua palavra cumpra o propósito pelo qual tem sido liberada. Mas que o sopro de vida do teu Espírito se manifeste de forma significativa, poderosa, sobrenatural sobre a vida de cada um deles. Eu oro em nome de Jesus e para a glória de Deus.